Olá, eu sou a Leila Sterenberg e começa agora o SEBRE Conversa, o podcast do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. A partir desse momento você acompanha comigo uma análise de alto nível sobre temas relevantes no mundo e os impactos no Brasil. A gente está gravando na sede do SEBRE, no Rio de Janeiro, o mesmo local que recebe os conselheiros, associados, diplomatas brasileiros e estrangeiros, representantes de empresas, estudantes de relações internacionais e jornalistas. E eu recebo hoje o economista Winston Fritz, que é ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, conselheiro emérito e especialista do Núcleo de Meio Ambiente e Mudança do Clima do SEBRE, diretor-presidente da Estrutura Desenvolvimento e Financiamento de Projetos e da WF Consultores Associados. Winston, muito bem-vindo. Prazer ter você aqui. Muito obrigado, Leila. Prazer meu. Vamos começar falando sobre um projeto transversal do SEBRE, à frente do qual você está, que articula vários núcleos, tendo como meta a transição para a economia de baixo carbono. Que projeto é esse? Primeiro o transversal, depois o conteúdo. O transversal é que o SEBRE ele é organizado em núcleos, né? E isso foi natural, ele foi crescendo, o SEBRE tem 30 anos, uma coisa da década de 90 já. E esses núcleos, o Conselho notou, acabam criando uma dificuldade de você tratar de temas que são essencialmente transversais, ou seja, multidisciplinares. Essa é a palavra melhor do que transversal. E aí, obviamente, como a mudança do clima é um desses, se teve a ideia de fazer o primeiro projeto transversal, ou seja, que junta vários núcleos, e não mais o projeto de um núcleo, como era até agora, né? Então, essa é a ideia do primeiro projeto transversal. A ideia de fazer alguma coisa sobre clima é da própria natureza do SEBRE. O SEBRE é um think tank. O think tank, mal comparando, é uma espécie de partido político moderno. São pessoas que pensam parecido e que se juntam para formar a opinião pública. Ou seja, essa questão, as questões para aparecer no SEBRE, serem tratadas pelo SEBRE, não são questões que têm que ser tratadas de uma forma científica. O SEBRE não é uma academia, né? Embora tenha várias pessoas com excelente formação acadêmica, ou passado acadêmico, o SEBRE não produz ciência, o SEBRE produz opinião pública. E essa é uma questão, como a gente pode elaborar ao longo da entrevista, que não precisa tanto de trabalhos técnicos, o assunto está meio resolvido do ponto de vista científico, é uma questão política e fundamentalmente uma questão de opinião pública. Então a ideia foi fazer um projeto não só transversal para tratar do tema, mas a forma como o projeto vai ser tratado é nova. Nós estamos criando o que é chamado de Fórum da Transição, que tem um comitê diretor de altíssimo nível, formado por pessoas como a Ana Antônio, eu não vou dar nomes aqui, mas para evitar não citar alguém, talvez porque eu vou esquecer, mas são pessoas extremamente ligadas à área de clima, política e energia, para se reunir trimestralmente, fazer um projeto muito dinâmico, e rever a agenda e fazer várias ações nesse trimestre de comunicação direta de alto nível, ou webinars, ou seminários presenciais, ou papers muito curtos, coisas rápidas, quase como se fosse um artigo de jornal, para impactar a opinião pública. A nossa ideia não é formar ciência, que não precisa, nem é o objetivo do SEBRE, mas ajudar na formação da opinião pública nesse problema que é fundamentalmente político e não é um problema que a gente vai resolver facilmente com a nossa estrutura de governança. A gente pode tratar disso ao longo da entrevista, mas a ideia é essa, impactar a opinião pública num tema que é transversal e de grande relevância. Agora, a ideia é se deter em temas específicos, por exemplo, regulação de eólica offshore, mercado de crédito de carbono, a ideia é um pouco essa? Deixa eu dar um passo atrás. Quer dizer, a questão de política de clima está mais ou menos bem tratada. Você tem, além das políticas setoriais de regulação que você acabou de mencionar, que são políticas que têm que ser feitas o tempo todo, quer dizer, o problema é fazer o investimento andar na direção certa. O problema da transição é um problema de alocação de recursos para investimento, mudar a estrutura produtiva da economia, né? É assim que a gente vai produzir diferente com menos carbono. Se não houver investimento, não tem transição. Então, você tem que ter uma regulação boa, você tem um conjunto de instrumentos de política que já estão definidos, né? Os países usam mais uns do que outros, que é um tripé, né? Você tem que ter uma política de crédito de carbono, que é a forma de você penalizar os emissores de carbono, isso é fundamental, essa é a única coisa nova e específica da política de transição. O resto são coisas velhas, é você botar incentivos fiscais, sim, os americanos estão botando toneladas disso,
e incentivos creditícios para fazer o investimento andar na direção certa. Isso não tem nada necessariamente a ver com clima. Isso pode ser feito se você quiser fazer, por exemplo, uma política de incentivar o uso de roupas de nylon, você pode fazer a mesma coisa. Só que, quando você quer fazer política de clima, você tem que fazer incentivos fiscais e creditícios que levem o investimento na direção do uso de tecnologias que são consumidoras, ou extraem carbono da atmosfera ou emitem menos carbono. Mas é isso. Mas a política de crédito de carbono é uma política importantíssima. Esse tripé está discutido. A regulação é óbvio, né? Me parece claro, como você falou, esse exemplo é muito bom. Todo mundo sabe que a energia limpa é fundamental na transição, é a base da transição. A transição baixo carbono é 75% transição energética, a forma como a gente consome energia e usa energia. A eólica é um dos dois grandes componentes novos, né, junto com a solar, que o Brasil vem adicionando à sua matriz energética para andar na direção limpa, e nós temos uma vantagem gigante nisso. E também na eólica no mar. O Ceará, para dar apenas um exemplo, é talvez o melhor lugar do mundo para fazer isso. E é uma vergonha que a gente não tem até hoje uma regulação. Nós não podemos licitar uma eólica offshore porque não há uma lei no Brasil para que se faça. Quer dizer, é claro que a política mal feita pode atrasar, mas a gente pode elaborar isso ao longo do tempo. Eu acho que o problema é exatamente esse, quer dizer, é a falta de uma estrutura de governança que leve a que você implemente as políticas que são mais ou menos consensuais. Não tem muito mistério que o tripé de políticas é esse, não tem muito mistério como implementa. Você pode copiar praticamente a política de crédito de carbono da Europa, que você está fazendo bem. Eu queria chamar uma fala da ex-ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, com quem eu conversei a respeito desse assunto, e ela vai mais ou menos na tua linha. Vamos ouvir. O Brasil é um país com alternativas, com singularidades. A questão climática, a questão da crise com a natureza, a questão da crise com a poluição, isso tudo passa pelo país. Tá? A convergência da era digital tecnológica com a era climática, com a chamada era da natureza, o BioWage. O Brasil é um país que se beneficiará muito se souber lidar com essas agendas e abandonar uma visão, para mim, absolutamente extemporânea e absolutamente deslocada do ponto de vista dos interesses nacionais, que é uma visão de rejeição dessa agenda internacional, ou do que está acontecendo no mundo, ou de desconhecimento do que está acontecendo no mundo, e também uma visão de entender, de querer trabalhar isso de maneira reativa ao mundo. O Brasil precisa saber o que ele quer. O Brasil precisa saber o que ele quer e é preciso o executivo se articular com o Congresso. Um Congresso que é em boa parte conservador, tem toda uma questão ali de negociação que a gente vê aí acontecendo, por exemplo, em todo o processo de aprovação da regra fiscal, mas em temas específicos também isso se dá, né? E como é que você está vendo a atuação desse Congresso nesse processo de transição para uma economia mais verde e a articulação com o governo, em última instância? É interessante que a fala da Isabela parece uma fala que foi feita do governo passado, né? Porque, do ponto de vista da declaração de intenções, esse governo mudou completamente o discurso do passado, ou seja, não há nenhuma intenção de contra a tendência internacional, etc, etc. Mas há um problema de governar, como eu disse antes, o problema é político, não é só brasileiro, não. Esse problema é político em geral e difícil. As democracias não lidam bem com problemas que têm que ser tratados com horizontes longos, porque os mandatos são curtos. E quando você tem que fazer reformas, o sistema democrático não funciona bem, parlamentar, porque quando você tem que, por exemplo, ir contra interesses organizados muito localizados, como, por exemplo, da indústria de energia tradicional, que são lobbies fortíssimos, esses lobbies são capazes de influenciar o Congresso mais do que a opinião pública, que tem um benefício genérico da coisa. Quer dizer, se você falar para a pessoa, o mundo está esquentando, a culpa é dos gases de efeito estufa, vamos diminuir, ok, claro, todo mundo concorda, mas quem vai perder dinheiro age muito mais. Então, o sistema não funciona bem. Quer dizer, esse é um enorme problema. E passa o Brasil, quer dizer, esse é um problema que existe nos Estados Unidos. Os Estados Unidos ficou paralisado no governo Trump. O Bolsonaro e o Trump, por exemplo, são frutos do mesmo processo de governos democráticos enfrentando a questão do clima. Bom, como é que muda isso? Bom, é claro que nós precisamos governar melhor. O nosso sistema tem defeitos estruturais. Você tem um regime presidencialista que elege um presidente que é um príncipe com mais de 50% de votos, mas se ele não é popular, ele vira um sapo e não governa. E a gente tem vários cadáveres impeached ao longo da nossa história, né?
Como é que resolve isso? Bom, com um sistema de governança melhor. E ele vem piorando. Se você olha do Fernando Henrique até aqui, o governo governava, o executivo eleito governava com uma maioria sólida. Você tinha 50 e poucos % dos 2 governos com 3 partidos. Isso dá para governar, bota numa sala e decide. Depois vai discutir no Congresso. Mas, a partir do Lula, mudou completamente. O Lula não tinha, talvez, a coalizão... Lula 1, né? Lula 1. A coalição do Lula inicial devia ter, talvez, 25, 30, 40, no mais. Não tinha maioria. Mas ele era ultra popular, a economia internacional ia bem, etc. Ele tinha 80% de popularidade. Aí você governa. Você vira príncipe o tempo todo. Aí você governa. Mas quando você vira sapo e não tem maioria, é difícil governar. E quando você é eleito com 50, alguma coisa, e tem um Congresso que o seu lado só tem, simplificar a coisa, 20 e poucos %, a tua oposição irrestrita só tem 20 e poucos %, e o centro, que é o fiel da balança, é tripulado por lobbies, por políticos que a gente pode chamar, entre aspas, profissionais, não é mole governar nesse. Então, esse governo não tem, na verdade, uma característica ideal para enfrentar o problema do clima. Por isso é que eu acho que coisas como o SEBRE está fazendo, como você faz, a imprensa, tem um papel fundamental. O problema da resolução da questão climática é um problema de opinião pública, e especialmente da classe dos investidores, das corporações, dos bancos, que foram os últimos a sair do agnosticismo. A coisa começou a andar a partir de Glasgow para cá. Quer dizer, Paris foi um grande oba-oba, né? Depois, porque não houve nada, isso é efetivo depois durante anos, Paris é 15. Só foi acontecer alguma coisa 2 anos atrás em Glasgow. Por quê? Porque caiu a ficha do setor financeiro, que isso é um problema gravíssimo para os próprios ativos financeiros. Só para traduzir para quem está acompanhando aqui a nossa conversa, qual foi a mudança de paradigma ali em Glasgow? Bom, o simbólico foi a tal da resolução do artigo 6, que ficou parado em Paris, que saiu, foi elaborado em Paris, faz parte do Acordo de Paris, mas não tinha sido regulado. Mas isso é quase que um reflexo. O que houve foi realmente que o setor financeiro era agnóstico, não acreditava, não ligava. Houve até um esforço, por exemplo, do Macron, né? Eu fui cobrir uma cúpula que ele fez, o One Planet Summit, em 2017, Sim. Que ele tentou a questão financeira, né? Como é que a gente efetivamente vai financiar essa transição, né? Eu acho que a grande pessoa que, se você quiser colocar uma pessoa que fez isso, foi uma pessoa chamada Mark Carney, que foi presidente do Banco da Inglaterra, é um canadense, na verdade, e que foi, por ex-ofício, presidente do chamado Financial Stability Board, que é um núcleo de economia do G20. Hoje em dia é onde se resolve as questões econômicas do mundo. E ele, a cadeira, quem manda é rotativo, ele, como presidente da Inglaterra, fez um trabalho espetacular. A partir de 2015, etc., foi fazendo um trabalho que levou a Glasgow. Na verdade, ele é o presidente da Glasgow Financial Alliance for Net Zero. Então, tem até, para quem estiver interessado, um vídeo na web do SEBRE, né, um YouTube do SEBRE, onde eu entrevisto ele logo depois de Glasgow. Claro que isso é uma coisa de um homem só, mas esse movimento Bloomberg também foi importante. O setor privado teve que liderar isso, o setor financeiro teve que liderar isso, e por medo. Na verdade, o primeiro discurso do Mark Carney foi no Lloyd's de Londres. O que é? Que é uma seguradora das seguradoras. Se o mundo começa a quebrar, se o mar sobe 1 metro, invade propriedades, ou que tem terremotos, terremoto não é exatamente fenômeno climático, mas tem coisas importantes climáticas que quebram, que levam ativos a valerem zero, afetam a indústria de seguro, isso é um risco enorme. Então, ele foi a primeira pessoa a chamar a atenção disso num discurso no Lloyd's de Londres em 2015. E depois o próprio Financial Stability Board decretou que o risco sistêmico maior que a humanidade enfrenta hoje é o risco climático. Isso é uma coisa que, se você falasse isso há 20 anos atrás, eu achava que você está louco, né? Mas aí o Financial Stability Board diz que o maior risco que hoje o sistema financeiro mundial enfrenta é o risco climático. Aí a roda começa a rodar. Por isso que é importante a opinião pública. Me diga uma coisa, já que você citou o G20, né, o que o G20 representa em termos de oportunidade para o Brasil, na medida em que a gente vai assumir essa presidência 2023-2024, vai ter cúpula do G20 no Rio de Janeiro, e se a gente está comprometido, né, efetivamente com transição energética, com uma real sustentabilidade em todos os sentidos, inclusive passando pelo social, então o que vai significar o Brasil à frente do grupo? É uma oportunidade enorme e também uma responsabilidade enorme. As grandes oportunidades têm que ser bem trabalhadas. Você tem a oportunidade, mas muitas vezes você perde. Nós somos craques nisso, né?
E não dá para improvisar, né? Não dá para improvisar. Graças a Deus. O correspondente, se eu não me engano, do Valor, em Genebra, escreveu isso logo no início do governo Lula. Olha, vai ter o G20 por aí, mas nesse caso, se o Brasil quer voltar ao mundo, não dá para improvisar, né? O G20 é um órgão multilateral. E nos órgãos multilaterais você precisa muito de assessoria. Não adianta chegar no órgão multilateral, onde existem regras, existe toda uma tradição, existem como quem senta onde, quem fotografa com quem, sem saber jogar o jogo. E nós temos, graças a Deus, ou graças à história, um excelente, vamos dizer, back office. Nós temos um excelente Itamaraty, que dá apoio técnico e garante a continuidade e a participação em alto nível do Brasil nesses fóruns. Então, isso dá uma garantia de que besteira não se faz. Mas é o executivo que manda, né? O ministro é demissível ad nutum, e toda a equipe dele. E o pessoal do Itamaraty sabe disso. Então, quer dizer, eles obedecem ao executivo, graças a Deus, como os militares. E aí é que a coisa fica complicada. Quer dizer, o governo tem que saber disso. Então, eu acho que aí você precisa também de saber o que você quer. Então, você tem que ter o Itamaraty funcionando e empoderado e um governo que sabe o que é. A pauta brasileira tem que ser uma pauta amistosa ao mundo, mas sem querer confrontar as tendências internacionais. Não adianta o Brasil querer usar a ideia de se diferenciar como um país que precisa de ser tratado como um país em desenvolvimento. Não, o Brasil é um país que tem que criar gigantescas oportunidades para o investimento do clima e tirar proveito disso. O clima, a crise climática é uma oportunidade de investimento para o Brasil, porque nós temos recursos gigantescos para ganhar com essa crise, especialmente na área de energia limpa. Bom, está afinado com isso esse plano de transformação ecológica, né, encabeçado pelo próprio Ministério da Fazenda. A gente tem o ministro Haddad aí à frente desse processo, e com iniciativas como criar título soberano sustentável, né, criar toda uma taxonomia para tentar evitar o chamado greenwashing, né, efetivamente delimitar o que é um investimento sustentável e o que não é. Como é que você está vendo esse plano? Eu estou vendo como um excelente sinal, né? Como, aliás, as políticas do governo todas, quer dizer, o arcabouço fiscal, etc., são sinais interessantes de que, digamos, estão tocando no tom correto. Mas a partitura não está muito clara ainda, né? Então, a gente tem que dar mais um tempo para ver o que sai. O que o SEBRE está tentando fazer é exatamente um pouco influenciar esse debate, né? Ajudar, de certa maneira, o governo, através da conscientização da opinião pública, que está sendo feito, de bem feito. Mas o plano ainda é já é, melhor dizendo, uma coisa bastante promissora. É interessante que se fale isso no Ministério da Fazenda, isso não existia. Mas agora, o que tem de concreto ainda é pouco. Essa semana mesmo a senadora Leila, a relatora do projeto de criação do mercado de crédito de carbono, acatou o projeto do governo, feito pelo governo, mas sob a liderança do Ministério da Fazenda. Quer dizer, as coisas estão andando, né? Mas é muito cedo ainda para dizer se o desenho do plano está bem feito ou não, mas não tem muito o que fazer, não. É só não fazer jabuticaba. Você falou em taxonomias, etc. É claro que quando você vai fazer uma taxonomia, quer dizer, que é basicamente você dizer a classificação do que é ecológico, o que não é ecológico, evitar greenwashing, etc., você tem que fazer alguma coisa adaptada à realidade brasileira, mas está tudo na prateleira. Como eu falei, não precisa inventar as políticas nesse caso, entendeu? É copiar bem, é adaptar as coisas que já estão feitas. Tem países que já estão na nossa frente há anos. A Europa está há anos na nossa frente. Então não tem que reinventar a roda. Voltando à tua pergunta, acho que é um bom começo o que eu estou vendo no governo, mas está longe de ser uma política desenhada. Tem uma questão, né? É caro fazer transição energética, é caro fazer mitigação, adaptação, precisa de dinheiro e precisa de dinheiro do setor privado em boa medida, não? É caro fazer o que a Petrobras faz, né? Caríssimo, né? Bilhões e bilhões por ano. Mas nós somos acionistas da Petrobras, né? A gente aposta na Petrobras, né? Ser caro não quer dizer que não vai dar dinheiro, pelo contrário, pode dar muito dinheiro. E é claramente isso que está na transição climática. O que falta é a consciência disso, e em alguns setores o risco é muito grande. Esse é que é o ponto.
Graças a Deus, a energia limpa já está dominada. Hoje é mais barato fazer no Brasil. Até um problema para o Brasil, é mais barato você fazer energia eólica e solar do que energia de combustível fóssil. Então, aí deixa que o mercado funcione. Mas tem vários setores em que a gente não tem ainda tecnologia para descarbonizar eficientemente. Aí o risco é muito grande. O capitalismo é muito bom para funcionar onde o risco é menor e o retorno é maior. Quando o risco começa a aumentar e o retorno cair, como por exemplo, onde você precisa fazer pesquisa científica, que implica riscos muito grandes no capital que você está botando, você precisa de empreendedorismo e governo, né? Venture capital é uma coisa que, nos Estados Unidos, quer dizer, o maior investidor é o governo. A tecnologia é movida por governo no mundo. Então, eu acho que para a gente fazer, nós estamos bem posicionados para esse grande ciclo de investimento que vai exigir políticas corretas, e eu vou chegar já numa que não tem nada a ver com o clima, mas a gente precisa também de um apoio bastante interessante de absorção de tecnologia nova para os setores que são chamados setores mais difíceis de abater. A gente tem um risco regulatório e a gente tem um risco macroeconômico, não tem? Para que a gente possa atrair investimento, não? Exatamente, esse é um ponto importante. Apesar da melhor regulação possível, você precisa atrair investimento. Investimento no Brasil. Investimento no Brasil sempre teve um problema que é o risco Brasil, que tem dois componentes. Quer dizer, um risco genérico, o risco do Brasil propriamente, risco regulatório, o risco da infraestrutura pobre, etc. Quer dizer, agora, o outro que é super importante é que o custo do financiamento no Brasil, que não tem a ver com a nossa infraestrutura, nada, tem a ver com o nosso sistema financeiro e com a perspectiva de estabilidade macroeconômica no Brasil, é alto. O que nós vamos ter que fazer é reduzir o prêmio de risco Brasil o máximo possível. Isso implica em você transitar de novo para o grau de investimento. Então, o maior desafio da transição é o investimento. E o maior desafio do investimento de longo prazo no Brasil é a redução do risco Brasil, que depende, por sua vez, de boas políticas macroeconômicas de estabilidade de longo prazo. Então, a política macro no Brasil é a primeira política climática importante para poder fazer a transição. A transição requer investimento e, sem isso, o investimento não vem com a melhor política regulatória que você pode fazer. Faz uma belíssima política de preço de carbono. É claro que você pode dar subsídios gigantescos para compensar o custo macroeconômico. Mas eu não sei se isso seria a melhor política, mas é claro que é possível. Bom, mas aí quando a gente fala de risco macroeconômico, a gente tem que ter inflação sob controle para a gente não precisar ter uma Selic nas alturas. A gente tem que ter controle fiscal. E aí entra a regra fiscal, né, nessa história. Até a reforma tributária, para que a gente tenha arrecadação suficiente e manter nossas contas mais ou menos em ordem. Então, todos esses elementos estão na jogada, né? Todos eles foram amplamente discutidos. Na verdade, a gente perdeu 6 meses do governo discutindo essa questão. O começo do governo foi isso. Ele recebeu, todo o governo no Brasil recebe, diz que recebeu um país quebrado e passa 6 meses discutindo política fiscal. É isso mesmo. Quer dizer, nós temos que botar a casa em ordem, baixar a taxa de juros, para começar a ter uma política de investimento que não precise de uma intervenção gigantesca de subsídios enormes para poder levar o investimento para os setores onde eles precisam do ponto de vista ponto de vista da transição. É isso mesmo, Leila. Você acredita que o grau de investimento volta, que a gente volta a estar nesse patamar? Com políticas macroeconômicas corretas, quer dizer, no sentido de que o mercado entenda como estão indo no razoável, que ninguém vai exigir milagres. Mas é uma questão de discurso, uma questão de retórica, uma questão de narrativa, obviamente sustentada por números, mas não precisa de nada radical. Algo que esteja andando e que você veja que a relação dívida sobre PIB está indo numa trajetória que não é assim, mas é assim. Isso é básico. A outra é um pouquinho de sorte, como o Lula teve no primeiro mandato dele, gigantesca sorte. Essa depende da economia internacional. Isso até agora, nós estamos indo razoavelmente bem, embora a economia internacional esteja hoje numa fase de grande risco geopolítico, quer dizer, tem uma certa tensão, ela passou o pior do Covid, do pós-Covid, inclusive, do problema das cadeias produtivas, da inflação. A inflação está começando já a arrefecer, ou seja, a economia internacional está baixando e o Brasil, o balanço de pagamentos brasileiros está indo muito bem. Isso é muito importante do ponto de vista de risco do país. Então, por enquanto,
tudo vai bem. Quer dizer, nossas exportações em 2023 devem bater recorde de superávit e tal? Isso é importante. Você ter reservas altas para o custo, para o financiamento, porque o risco percebido é grande parte um risco cambial. Se você bota dinheiro no país, o risco de default, de não tirar o dinheiro de volta, é o risco último, né? Ou tirar com gigantesca desvalorização cambial. Então, as reservas altas são uma garantia de estabilidade monetária, né, do ponto de vista do investidor estrangeiro. Então, isso é básico. Então, reservas altas são dadas por fluxos de comércio positivos e mais investimento positivo. Aí volta a questão da política climática, porque como grande fluxo que deve vir para o Brasil, se a gente fizer políticas corretas na transição, é investimento direto para o clima, porque o Brasil tem recursos, nós temos sol, vento, é para aí que o investimento vai correr. Claro que nós somos os únicos no mundo, né? Como petróleo, o Saara, por exemplo, vai ser um mar de energia limpa. Vai ter outros lugares, né? Os Estados Unidos mesmo vai fazer a coisa certa. Então vai ter competição, mas o Brasil tem, os estudos técnicos mostram, tecnicamente, se você corrigir pelo custo de capital, o melhor custo de produzir hidrogênio verde no mundo. Isso é dado pela Bloomberg. Então, se nós corrigirmos o que nos diferencia dos Estados Unidos e da Europa, que é o custo do capital, que depende da questão fiscal, nós estamos muito bem colocados pela natureza para dar o salto e fazer o investimento em energia limpa e ajudar o mundo, né? Você acha uma contradição que o petróleo tenha virado um item importante na nossa pauta de exportações e esteja colaborando aí para esse bom desempenho da balança comercial, que, por sua vez, é fundamental para que a gente tenha boas condições macroeconômicas para atrair investimentos para a transição para energia limpa, né? É irônico, mas estava nas cartas, né? Apesar do governo do governo da Dilma ter atrasado em 8 anos o desenvolvimento da indústria do petróleo no Brasil, quando paralisou para refazer a regulação, né? Você sabe que as leilões no Brasil ficaram paradas, eu acho que de 2008 a 2012. Então, apesar de toda atrapalhada, o petróleo cresceu e vai crescer, vai continuar, vamos ser o quarto, quinto produtor de petróleo do mundo, isso é interessante, mas é claro que isso é uma coisa passageira, o custo de produzir petróleo vai ser cada vez maior por causa dos impostos implícitos que vão ser colocados com os preços de carbono, né? É a maior fonte de energia fóssil no mundo é o petróleo. Então, o petróleo ele não está condenado a desaparecer, mas ele está condenado a ir para um nível compatível com o net zero de 2050. Ou seja, um nível infinitamente mais baixo do que hoje. O petróleo, daqui para frente, é um ativo residual. Ele não é mais o rabo que move o cachorro da economia mundial. Vai ser energia limpa e os novos, no horizonte de muito longo prazo, hidrogênio, outras coisas. A matriz mundial em 40, 50 anos vai mudar muito e o petróleo vai ter uma participação menor. Mas é natural que o Brasil esteja tendo os frutos do petróleo que ele começou a explorar há 40 anos atrás. Um estudo da McKinsey mostra que a descarbonização da América Latina até 2050, ou seja, para a gente zerar emissões líquidas de carbono, isso vai custar mais de 20 trilhões de dólares, que é mais ou menos o PIB dos Estados Unidos, né? E aí esse estudo destaca um fator positivo, que é 50% dos ativos bancários latino-americanos, eles já estão em instituições financeiras que aderiram ao Net Zero Banking Alliance, né? Quão significativo isso é e que aliança é essa? Muito. De novo, aquilo que eu falei no começo, quer dizer, é parte do Defense, do Global Finance, do Glasgow Financial Alliance, por exemplo. Na verdade, é uma aliança de vários subsetores do setor financeiro, banking, asset managers, que o setor financeiro tem várias lojinhas, cada um faz um produto diferente. Essa é uma delas, que são compromissos que estão tomados voluntariamente por grandes instituições internacionais. Isso é que mudou o jogo. Na hora que você vê que instituições financeiras que controlam 80%, 90% dos ativos mundiais estão comprometidos com o clima, ou seja, estão dizendo que vão adotar na alocação de seus recursos critérios que privilegiam investimentos que ajudam a transição climática, ou seja, que seguem uma taxonomia, como você falou, de transição climática, o jogo começa a mudar, né? É claro que tem greenwashing, é claro que tem, e sob pressão,
especialmente de investidores ligados à indústria de fósseis ou negacionistas, ou o governador da Flórida proibiu os fundos de pensão de colocarem ESG como critério de investimento. Existe ainda uma coisa, como tem gente que não acredita em vacina, mas quem 98%, graças a Deus, acreditam que se o mundo não consertar o problema climático vai dar errado, e o setor financeiro agora sentiu no bolso que é uma vantagem. E essa é que é a coisa. Não é mais uma questão de risco só. Quer dizer, a indústria de seguro ficou arrepiada em 2015, 2016 com os riscos. Mas o setor financeiro agora está vendo além do risco, está vendo a oportunidade. E aí muda o jogo. Essa é a grande mudança de jogo. Essa visão de que é uma oportunidade de investimento. Já existem tecnologias que fazem a transição. Do setor elétrico, é claro. Dos outros setores estão vindo aí. A quantidade de startups que estão aparecendo, 10 anos atrás só se falava em fintech. Agora, o nome, the name of the game, são as climatechs. São essas startups que ajudam em milhões de dimensões, na tecnologia, na informação. A chamada circularidade, né? Tudo. Palavra-chave. IT e clima estão absolutamente ligados hoje em dia para ganhar dinheiro. A melhor coisa do mundo é você poder fazer o bem e ganhar dinheiro. A coisa anda. Eu acho que foi isso que mudou. Não é mais uma questão, quer dizer, como era quando eu era mais jovem, que isso era um movimento quase como um movimento de esquerda. O movimento verde era um movimento de pessoas que, não sei, se preocupavam mais com bem-estar, né? Não havia uma questão, era quase uma questão de mudança de hábitos de consumo, uma postura diante do mundo. Hoje em dia, uma conversa sobre clima é uma conversa de taxa de retorno. Mudou o jogo completamente, é uma oportunidade. Isso é a grande oportunidade dos próximos 10, 20 anos. E, obviamente, para o Brasil. E falando dessa conjuntura mundial, né, em termos de juros, a gente viu os juros subindo mundo afora e agora me parece que deu uma estabilizada e você já começa a ter o que alguns economistas chamam de desinflação, né? Então, um quadro aí que nos favorece, né? Porque o dinheiro deixa de ir lá para fora para investimentos mais seguros, papéis mais seguros do governo X ou Y e pode vir para cá. Sem dúvida, é esperado. O que houve, quando você tem uma inflação que é um choque de oferta, como se diz, houve um rompimento durante a Covid das redes internacionais de suprimento. Quando a demanda volta muito rápido, os preços, os estoques estão baixos. Então, todo mundo especula. Ainda mais com uma guerra para piorar. Uma guerra para piorar, exatamente. Ou seja, várias coisas conspiraram contra a estabilidade de preço mundial. Então, houve uma inflação mundial. E o Brasil, ainda por cima, naquela época, o câmbio estava caindo, o problema é duplo, a inflação foi para cima. A reação aqui foi bastante rápida, bastante violenta, eu diria. Mas no mundo, é quase que houve também reações políticas, mas é quase que uma acomodação, porque a inflação é só uma mudança, né, de preço. Quer dizer, se ele passa do nível A para o nível B, quando ele chega no nível B e estabiliza, não tem mais inflação, simplesmente o preço fica mais caro, o preço do açúcar fica mais caro, mas ele para de crescer. Então, a taxa de inflação já está caindo no mundo, e isso beneficia o Brasil, que fez o dever de casa antes. Então, você vê que daqui a pouco os preços puramente domésticos, de serviços, etc., vão começar a cair no Brasil também. A gente está numa estratégia bastante boa, até agora, de tratamento da questão de inflação. Mas os juros dependem de expectativas, né? Inflação é uma coisa, inflação é hoje, né? Você mede, o IBGE te dá a inflação que aconteceu há pouquinho tempo atrás. Mas quem está investindo está olhando o que vai acontecer com a inflação no futuro. Então, a expectativa de inflação é importante. E aí a leitura dos determinantes que o mercado considera como os determinantes da inflação futura, que são, entre outras coisas, a posição fiscal do governo, passam a ser importantes. Então, o discurso do governo, em grande parte, isso é uma retórica. É muito importante. O governo com uma retórica conservadora é visto como conservador. Agora, o governo que diz que o Banco Central não precisa ser independente não vai ser visto como um governo que vai levar isso a sério, quer dizer, a política monetária a sério. Então, eu acho que tem que ter uma maior adequação da linguagem do governo de austeridade com a realidade, né? Aí a gente está no caminho certo com as outras políticas. Eu sou razoavelmente otimista de que o mundo, do ponto de vista das políticas de clima, só vai andar para um lado positivo. Vai ter muito estresse, não é fácil fazer a transição em países como Índia, China e outros países também,
importante, Rússia, Turquia. O G20 vai ter um papel importantíssimo. Aliás, essa tua pergunta sobre o G20 tem uma dimensão de clima, porque tem a ver com governança global. Hoje, desde o Rio, a governança global da questão do clima é feita no âmbito da ONU. Né? E é bom que seja assim, porque esse é um problema global, né? Afeta as Ilhas Maldivas e os Estados Unidos. Então, a ONU é um fórum interessante. Mas a ONU, como todo mundo sabe, é um fórum muito ruim para implementar decisões, porque ele é muito mais um fórum de, como os ingleses chamam de moral suasion, né? De você pressionar moralmente o seu parceiro a agir de acordo com a coletividade. Mas ele não tem porrete e nem cenoura. Né? A ONU é um shop talk. Então, isso é mal. Precisa de algum tipo de força. E o G20 tem uma característica interessante. Não só ele tem as maiores economias do mundo, e por causa dos maiores poluidores do mundo. Então, esse é um fórum excepcional, que é de países ricos, né? Mais ricos, assim, 20 de 200, e que tem neles representados os grandes poluidores. Então, ali eu acho que pode aparecer alguma coisa. E que tem implicitamente a possibilidade de acordar incentivos econômicos. Estão representados os bancos multilaterais, o FMI, etc. Então, o G20... Novo Banco de Desenvolvimento. Exatamente. Eu acho que, quer dizer, a representação do Brasil nesse núcleo de política econômica do G20 é o presidente, é o ministro da Fazenda, o presidente do Banco Central e o presidente da CVM. Todos os países têm essa gente lá. Então, e essa gente, que na verdade, na hora de uma crise ou na hora de tomar uma decisão coletiva do ponto de vista do sistema financeiro mundial, vai ser importante. Então, o G20 pode ter um papel bastante importante, mas não deve, de jeito algum, botar sombra sobre a ONU, que controla, digamos assim, a coisa mais importante para mim, que é a verdade científica sobre o clima. A ONU hoje tem um quadro, tem um relatório sobre o clima extremamente respeitado. E se essa verdade for dissipada, for contestada, aí você não tem mais onde se agarrar na discussão séria. É como a questão da vacina. Na hora que o sujeito diz que a Covid você pode tratar com aspirina, é um horror, porque se essa pessoa que fala isso tem responsabilidade pública, vai ser ouvida, etc. Então, eu acho que a ONU deve ser preservada, não só porque ela é um fórum onde todos estão representados, esse é o problema de todos, como ainda por cima ela conseguiu desenvolver ao longo do tempo, certamente por ouvir todo mundo, um conselho de cientistas que diz o que tem que ser feito e para a humanidade, né? Porque esse problema vai acabar, se não for tratado, vai acabar sendo um problema existencial, as pessoas podem morrer. Winston, apesar desses recordes de temperatura de 2023, dos eventos climáticos extremos, a gente tem uma tomada de consciência, me parece, e muita oportunidade para o Brasil, né? Inclusive se a gente fizer o dever de casa, como você bem colocou, de modo que eu acho que tem elementos aí para, digamos, justificar o seu otimismo nato. Sem dúvida, Lili, a palavra tomada de consciência na tua frase é a parte mais importante. E tomada de consciência global. Porque esse é o problema global. Se não houver tomada de consciência global, não se resolve o problema. Uma tonelada de CO2 no Brasil e nos Estados Unidos é a mesma coisa para a atmosfera total. Então, a tomada de consciência é importante e isso eu vejo claramente acontecendo, como eu falei antes. Quer dizer, há uma mudança quando cai a ficha para o setor produtivo, que é realmente o setor que tem que empurrar esta coisa. Mas o meu otimismo é qualificado quando eu vejo que o problema tem uma política muito difícil de ser resolvido. Não é uma questão técnica, os instrumentos estão aí, a gente sabe o que tem que fazer. E a opinião pública já está começando a se mobilizar. Mas não o bastante, eu acho, para ter tornado isso algo como, por exemplo, o que os políticos se juntam quando há uma guerra. Né? Dificilmente você tem um partido de oposição firme contra uma guerra que dura muito no país. Esse partido some na guerra. Isso é uma guerra. Né? É uma guerra contra um desastre que está anunciado. E eu não vejo ainda uma coalizão, a média dos políticos, entender que esse é um problema que vai além do governo, é um problema de Estado, é um problema da humanidade. Isso tem que ser visto no horizonte longo. Né? Está acontecendo, vai acontecer cada vez mais, mas acho que a única coisa que poderia me deixar menos otimista é isso. E aí eu vejo como importante
a questão da formação da opinião pública, do jornalismo e a questão de think tanks como o SEBRE e a questão do projeto que a gente está fazendo aqui. Esse projeto do SEBRE é um projeto exatamente para atacar o que é, digamos assim, o mais importante elo na cadeia de sucesso da transição climática, que é a informação. A informação pública correta, independente, científica, desinteressada e que não está contando com a próxima eleição como sendo uma coisa importante para tomar a decisão. Esse é um problema que ou o Brasil trata como problema de Estado ou ele vai fazer um papel feio nesse conjunto multilateral de países que vai querer empurrar o problema para frente, porque o problema é deles, não é nosso. Winston, muito obrigada, viu, por essa conversa. Adorei. Eu também. Obrigada a vocês pela companhia, pela audiência aqui no SEBRE Conversa. Esse podcast teve a direção feita por mim, Leila Sterenberg, e pelo Felipe Vasques, que também é responsável pela edição. A produção é do Daniele Tomazelli, produção executiva do Pedro Formitag, a trilha sonora original é do Marcos Souza, trabalhos técnicos do Betão Ferreira e do Eduardo Pique, com apoio técnico da HD Solution. Até a próxima conversa.